Olá, Test Taker! Seja bem-vindo ao canal mais completo e atualizado sobre o TOEFL ITP nessa internet de meu Deus. Então, se você clicou nesse vídeo, já pega um papel, uma caneta, se você está disposto a aprender conteúdo de verdade para que você possa atingir o seu score meta. Então, se você clicou aqui no vídeo, é porque provavelmente surgiram aí algumas dúvidas na hora de se preparar para o TOEFL e uma dessas dúvidas, talvez a mais comum de todas, é: Gabi, qual conteúdo eu devo estudar para a prova? Qual conteúdo é importante que eu foque durante a minha preparação? E gostaria de começar esse vídeo comentando com você que mais importante do que saber quais conteúdos você deve estudar é entender como cada um desses conteúdos é cobrado na prova. Primeiro de tudo, apesar de o TOEFL ITP ser uma prova de inglês, nem todo o conteúdo de inglês está sendo avaliado durante a sua prova. Segundo ponto, além dos conteúdos avaliados, existem habilidades que também estão sendo avaliadas, como a compreensão de textos, a compreensão de detalhes, técnicas de leitura, habilidade de inferência de vocabulário e muito mais, mas isso é assunto para uma outra hora. Vamos focar no que de fato interessa e já vai deixando o seu like aqui, se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? Então, pra gente começar, eu trouxe aqui para vocês um dos conteúdos para poder mostrar como esse conteúdo aparece nas 3 sessões da prova. Porque nós temos 3 sessões muito bem divididas ali. A sessão de listening, de compreensão auditiva, a sessão de estrutura e expressão escrita, que muita gente conhece ou chama de sessão de gramática do TOEFL ITP, e a gente tem a terceira sessão, que é a sessão de compreensão de textos, a nossa sessão de reading. Então, é muito comum que a gente ache que um conteúdo de gramática só vai aparecer na sessão número 2, que é a sessão de estrutura e expressão escrita. Mas hoje eu vou mostrar para vocês como um conteúdo teoricamente de gramática pode aparecer em toda a prova. Então, pra gente começar, o conteúdo escolhido aqui hoje, e aí eu vou mostrando aqui na tela para vocês, é o conteúdo de formação de palavra. Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre isso ou já deve ter uma noção sobre o que eu estou falando. Mas, afinal de contas, antes da gente falar como formação de palavra é cobrado dentro do TOEFL ITP, vamos entender o que é formação de palavra. Quando eu falo formação de palavra, basicamente eu estou falando de prefixos e sufixos, que são aqueles grupos ali de letras que a gente acrescenta no início ou no final de uma palavra para dar origem a uma outra palavra, a uma palavra nova, que pode desempenhar uma função muito específica ali dentro do nosso texto, da nossa estrutura, ou até a gente pode alterar o sentido daquela palavra que a gente já conhece. Então, agora que você já está ciente de que quando eu estiver falando de formação de palavra, eu estou falando especificamente do uso de prefixos e sufixos, vamos entender de fato como é que esse conteúdo vai aparecer em cada uma das 3 sessões ali da prova. Espero que você esteja com o papel e a caneta na mão, porque aqui é conteúdo de verdade, tá? Então, pra gente começar, vai fazendo esse resumo aí, hein? Depois comenta aqui embaixo se você quiser compartilhar o seu resumo com outras pessoas para facilitar a hora da preparação e do estudo. Então, a primeira vez que esse conteúdo vai aparecer na nossa prova é na sessão de listening, a nossa compreensão auditiva. Anotem aí, na sessão de listening, onde é que o conteúdo de formação de palavra vai aparecer. Primeiro de tudo, é um conteúdo específico da primeira parte dos áudios, a Part A, onde nós temos short conversations, que são aqueles diálogos bem curtinhos ali entre 2 pessoas. Então, esse conteúdo de formação de palavra vai aparecer especificamente nas 30 primeiras questões da sessão de listening. E não só nas 30 primeiras questões, mas diretamente na fala da segunda pessoa. A fala da segunda pessoa se comunicar ali no diálogo. E aí, como é que esse conteúdo vai aparecer na fala da segunda pessoa? Por meio de prefixos, e aí guardem isso, eu estou me referindo a prefixos negativos, como é o caso do on.
unhappy, unimportant ou outros prefixos negativos. Eu vou deixar aqui uma lista para vocês que podem aparecer nessa parte ali da prova. Então eles vão trazer esse prefixo negativo, como é o caso de unimportant, na fala da segunda pessoa, para avaliar se você consegue identificar e compreender qual é o sentido que aquilo traz para o nosso diálogo. Então vamos simular um diálogo aqui em que a primeira pessoa perguntasse Do you know what time the concert is? E a segunda pessoa respondesse It's unimportant to me. O que isso significa quando ele diz que é unimportant, não é importante? É que eu realmente não me importo com isso, ou o horário de fato não é uma informação relevante para mim e etc. Então eles vão acrescentar esses prefixos negativos ali para avaliar se você consegue de fato entender o que está sendo dito. Já na nossa segunda sessão, que é a sessão de estrutura e expressão escrita, eles vão cobrar mais a parte de sufixo. Vou deixar aqui também uma listinha para vocês com alguns sufixos que podem aparecer na prova para vocês. E aí o que a gente tem que pensar? Os sufixos geralmente são esse grupo aí de letra que a gente acrescenta no final de uma palavra e, mais importante de tudo, ele tem a capacidade de transformar uma palavra em outra. O que isso significa? Eu posso transformar um adjetivo como happy em um substantivo como happiness, somente acrescentando esse sufixo. Ou eu posso transformar um verbo como teach em um substantivo como teacher. Então o que eles vão fazer? Tô colocando aqui um exemplo para vocês, exatamente com as palavras happy e happiness, para vocês verem de fato como isso acontece na prova. Então eles podem exigir que na parte de expressão escrita, sabe aquelas questões ali onde você vai precisar localizar os erros de cada uma das estruturas? Então eles vão colocar uma palavra quando na verdade deveriam utilizar outra. Então eles colocam happiness, mas era esperado que você utilizasse o happy. Ou eles vão colocar teacher e esperavam que naquela posição da estrutura você utilizasse o teach. Então você precisa avaliar se aquela palavra está sendo utilizada de forma correta dentro da estrutura que você recebeu. E pra gente fechar então, o conteúdo de formação de palavra, acredite você ou não, aparece também na seção de reading. Na seção de reading nós temos perguntas específicas de vocabulário. E em algumas das situações, as perguntas selecionadas para eles avaliarem se vocês conhecem ou não, são perguntas formadas por prefixos. Eu tinha dado o exemplo do un, mas nós temos vários prefixos relacionados a números, como multi, o tree, ou de solteiro, ou de solo. Então estou me referindo a um. Então existem vários prefixos e cada um desses prefixos acrescenta um novo sentido à nossa palavra anterior. O que isso significa? Eles podem selecionar uma palavra ali do texto que em sua formação tem o uso de algum prefixo específico, porque aquele prefixo vai direcionar o significado da palavra. E isso significa que nesse tipo de questão especificamente, se você conhece esse prefixo, você muito provavelmente vai conseguir responder a nossa pergunta sem ter que ler o texto. Eu vou fazer aqui um teste para vocês porque eu garanto que funciona. Vocês estão vendo aí na tela um exemplo de uma questão e eu propositalmente tampei aí o texto para que vocês não tivessem acesso ao texto em si. Então aqui nós temos o exemplo da palavra vividly em line 6. Is closest in meaning to. Então, qual das palavras ali da alternativa tem um sentido mais próximo do sentido da palavra selecionada? Percebam que aqui, na palavra selecionada, nós temos um prefixo, que é o viv, que está bem parecido com uma palavra que a gente conhece, que é vida, viver. Então, com base nisso que eu estou dizendo para vocês, qual dessas alternativas você escolheria? Comenta aqui embaixo para mim. Eu quero ver se você conseguiu resolver essa questão sem ter
ter que ler o texto. É claro, e vamos deixar aqui um parênteses bem aberto para vocês, que não são todas as palavras de questões de vocabulário que são respondidas dessa forma, apenas aquelas em que nós utilizamos o prefixo. Então, se esse conteúdo te ajudou, já vai deixando seu like aqui, deixa um comentário também para que eu possa fazer mais conteúdos desse tipo para você, e não se esquece de se inscrever aqui no canal para receber todos os conteúdos que eu vou te entregar semanalmente. Até mais, até o próximo vídeo.